Sintam-se todos cumprimentados. Hoje estarei resolvendo esse exercício aqui, relativo ao fluxo do campo elétrico originado por uma carga numa superfície circular. Então fique comigo até o final deste vídeo. Então, antes de continuarmos, vou pedir para que partilhe o vídeo para que mais pessoas vejam. Deixe o seu like para promover o vídeo e subscreva-se no canal no caso de ainda não estar inscrito e ative o sino das notificações para que seja notificado no caso de haver um novo vídeo. Então, continuando aqui, o exercício diz: determine o fluxo do campo elétrico através de um disco de raio R originado por uma carga pontual colocada a uma distância finita sobre a reta que passa perpendicularmente pelo centro do disco. Então vou aqui esboçar o disco e vou colocar em primeiro lugar o centro e vou esboçar o disco. Então falam de uma carga pontual colocada a uma distância finita sobre a reta que passa perpendicularmente pelo centro. Vou apresentar aqui a reta. Então quer dizer que a carga está colocada num certo ponto aqui, que se encontra a uma distância y, não é? E o raio do disco dizem que é R, o raio do disco é R. Então, uma das coisas que temos de ter em conta aqui é que pedem o fluxo do campo elétrico criado por esta carga, não é? E esta carga aqui é pontual, por conta disso vai criar um campo vetorial composto por vetores que não são paralelos, né? Campo elétrico para cá, para lá, para lá, para lá. Então não são paralelos. Se fossem paralelos, era só uma questão de fazer o produto escalar entre o vetor campo elétrico e essa área aqui, e já teríamos o fluxo através dessa área. Mas não vai ser assim tão fácil, porque aqui em cada ponto temos um campo elétrico com um certo ângulo entre o mesmo campo elétrico e o vetor desta área aqui ou dessa superfície, e com um certo valor diferente dos demais campos elétricos. Então, por conta disso aqui, para determinar o fluxo, vamos usar esta fórmula, né? Vai ser igual a integral de superfície do campo elétrico, não é? Então teremos aqui integral superficial do produto vetorial entre o campo elétrico e diferencial do vetor área em cada posição. Então é essa fórmula aqui que vamos usar para esta situação, porque não se trata de um campo vetorial com vetores paralelos. Sabemos nós que pelo fato da carga estar aqui, os campos elétricos vão tomar, os vetores campo elétrico vão tomar aqui direções que fazem com que entre eles não sejam paralelos, não é? Mas quanto a essa área aqui, ela vai ter apenas um vetor de superfície, não é? Todo ele, porque trata-se de uma superfície plana. Então aqui, tratando-se de um disco, uma das coisas que temos de ter em conta é que D área aqui vai ser um anel, não é? Vamos ter aqui um anel, vou esboçar aqui um anel, assim. Então, este anel é que vai ser D de área. E cada um desses anéis que tivermos aqui nesse disco vai ter o mesmo vetor, não é? D de área, porque todos eles vão ter o sentido normal, a sua superfície para baixo. Então, continuando aqui, temos que ter em conta que esse diferencial de área vai ter um certo raio, não é? Vai ter aqui um certo raio, e podemos considerar aqui R minúsculo, e
em todo este diferencial de área, nós vamos ter aqui linhas de campo elétrico a passarem por ele, não é? Mas vamos considerar apenas um certo ponto, e aqui, por exemplo, o campo elétrico vai ser assim. Então aqui vamos ter aqui campo elétrico aqui nessa posição, e este campo elétrico aqui vai formar um certo ângulo com o vetor D de área, por exemplo, este aqui, e vamos ver aqui que o D de área é para baixo, não é? Porque essa aqui é a direção normal, na verdade. Então teremos aqui, este é o vetor D de área, que vai ser o mesmo para todas essas posições aqui, não é? Mas aqui o ângulo formado entre o campo elétrico e esse vetor D de área podemos considerar que é θ, não é? E se formos a ver aqui, esse ângulo aqui vai ser o mesmo que este aqui. Aqui vamos ter θ. E porque o raio aqui, não é? Para cada ponto desse D de área é o mesmo, e cada vetor campo elétrico que vai atuar em cada ponto aqui vai formar este mesmo ângulo θ, não é? Com o vetor D de área. Por conta disso, nós podemos dizer que o fluxo vai ser igual a integral de campo elétrico, não é? Campo elétrico vezes D de área vezes cosseno do ângulo entre o vetor campo elétrico e o vetor da superfície, não é? Então o ângulo entre eles é θ, então vou colocar aqui θ. Então percebamos aqui, esse D de A corresponde à área deste anel aqui, não é? E este E corresponde ao campo elétrico que vai se fazer sentir, não é? Se formos a ver em cada ponto desse anel aqui, o campo elétrico é o mesmo, é por isso que nós colocamos aqui E, não é? Vezes esse D de A, e o ângulo entre eles vai ser esse θ aqui, colocamos aqui, que vai coincidir com este ângulo aqui, entre esse eixo, não é? Que passa pelo centro, e essa direção aqui, ou esse vetor da distância a partir desse ponto até qualquer um desses pontos aqui do anel. E continuando aqui, nós vamos perceber que o campo elétrico vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 vezes a carga, para o nosso caso a carga é essa, carga sobre a distância ao quadrado. A nossa distância, para o caso, vou colocar aqui, distância, vai ser igual, a nossa distância daqui até aqui, não é? Porque o ponto é este, então a distância daqui até aqui vai ser o raio ao quadrado mais y ao quadrado, não é? Então isso tudo dentro da raiz, então raiz quadrada de raio ao quadrado mais y ao quadrado. Então essa é a nossa distância. E continuando aqui, teremos que E vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 vezes isto ao quadrado vai dar raio ao quadrado mais y ao quadrado, não é? Porque este ao quadrado é simplificar com a raiz aqui, não é? E ficamos aqui com o quê? E continuando, temos que perceber que D de A, na verdade, vai ser o comprimento, não é? Deste anel aqui, e vou colocar aqui D de A vai ser igual, o comprimento do anel vai ser 2π raio, né, vezes a largura do anel. A largura deste anel vai ser diferencial do raio, então D de R, né? A largura desse anel é diferencial do raio. Então, continuando aqui, outra coisa que temos que ter em conta é que cosseno de θ, que é
este ângulo aqui vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nossa hipotenusa é D e cateto adjacente é Y. Então podemos dizer cosseno de θ vai ser igual a Y sobre D, não é? E isso vai ser igual, nós sabemos que D é raiz de R ao quadrado mais Y ao quadrado e aqui Y. E então aqui continuando, o fluxo vai ser igual à integral. O E já temos este aqui, ficamos aqui com 1 sobre 4π ε0 vezes Q raio ao quadrado mais Y ao quadrado vezes, não é? O D de A já dissemos que é 2π raio D de R, e depois cosseno de θ é este aqui, então vezes aqui Y raiz de raio ao quadrado mais Y ao quadrado. E continuando aqui temos fluxo que vai ser igual, né? Podemos colocar aqui integral e aqui traço de fração, Q para aqui vezes temos outros constantes aqui, 2π e Y, vamos colocar 2π e aqui Y, ficamos com 4π ε0 vezes traço de fração, aqui fico com R, DDR, e depois fico com este aqui, vamos manter a base, que é raio ao quadrado mais Y ao quadrado, e somar os expoentes daqui é 1, daqui é 1 sobre 2, somando vai dar 3 sobre 2. Então vamos verificar aqui o que temos aqui, o 2π temos aqui, o Y temos aqui, RDDR temos aqui, não é? E vamos continuar com a nossa integração, e se formos a perceber aqui, a variação é em torno de R, não é? Então já podemos definir aqui os limites de integração. Então o nosso fluxo vai ser igual à integral, o raio varia de 0 até R, não é? R maiúsculo, disseram que o disco tem raio R maiúsculo, então vai ser de 0 até R maiúsculo, e aqui já temos Q vezes 2πy sobre 4π ε0 vezes raio DDR R ao quadrado mais Y ao quadrado 3 sobre 2. E continuando aqui vou fazer integração por substituição, não é? Então com isso vou pegar este argumento aqui e vou dizer aqui D de R ao quadrado mais Y ao quadrado sobre D de R, não é? Porque queremos substituir aqui algum argumento aqui por este aqui, não é? Então é daí que vou derivar por D de R, e isso vai ser igual, derivada disto aqui em função de R, isso é constante, é 0, isso vai dar 2R, e continuando aqui tenho que D de R ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a 2R D de R, não é? Então podemos já voltar aqui à nossa situação, e temos fluxo vai ser igual, esse 2 posso tirar daqui, colocar aqui para poder fazer a substituição, e teria aqui integral de 0 a R de Q πy e 4π ε0 vezes o 2 que tirei daqui passa para aqui, fico com 2 R DDR e sobre R ao quadrado mais Y ao quadrado 3 sobre 2. Então esse π pode ser com este, posso ir tirando aqui, e continuando aqui vai ser igual a integral de 0 a R, e fico aqui com QY 4 ε0
vezes, isto já dissemos que é o mesmo que ddr ao quadrado mais y ao quadrado, como podem ver aqui. É isto, então vou substituir aqui e teria eu ddr ao quadrado mais y ao quadrado, e aqui r ao quadrado mais y ao quadrado, 3 sobre 2. Continuando aqui, isso já é como se fosse x, isso também x, então o fluxo vai ser igual, posso colocar isso de fora, QY sobre 4Y0, e integral disto vai ser aqui sobre, isso passando para cima fica r ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos 3 sobre 2. Então integrando tenho que somar aqui menos 3 sobre 2 por 1 e depois coloco embaixo também. Então ficaria eu com r ao quadrado mais y ao quadrado, menos 3 sobre 2 mais 1 é menos 1 sobre 2, aqui embaixo também menos 1 sobre 2, não é? E os limites de integração é de 0 até r, e continuando aqui fico com fluxo que vai ser igual a q y sobre 4y0, e isto é menos 1 sobre 2, passa a ficar 2, né? Vezes fica 2, e esse passa para baixo porque tem expoente negativo, então ficaria em cima eu com menos 2, e depois embaixo fico com raiz de r ao quadrado mais y ao quadrado, assim, e os limites 0 e r. Então continuando aqui, isso vai ser igual a q y sobre 4y0, posso multiplicar aqui com esse menos 2, né, para não fazer confusão aqui. Vou deixar aqui 1 r ao quadrado mais y ao quadrado, aqui os limites, não sei se percebem, né? Só terei esse menos 2, e depois continuando aqui o fluxo vai ser igual, coloco esses em evidência, então terei aqui menos 2qy sobre 4y0 vezes aqui 1 sobre, vou substituir por r maiúsculo no r, então fico com r ao quadrado mais y ao quadrado, depois menos 1 sobre, substituindo 0 aqui, aliás substituo com 0 aqui, né? Só fico com raiz de y, então raiz de y ao quadrado vai dar y, e fica assim. E continuando, isso vai ser igual, esse menos pode entrar, simplifico 2 com 4, fico com QY sobre 2y0, e aqui tenho menos com menos fica positivo, fico com 1 sobre y, menos, né, esse menos já multiplica aqui, fico com 1 sobre raiz de r ao quadrado mais y ao quadrado, e fecho, não é? E depois outra coisa aqui que posso fazer é fluxo vai ser igual, esse y passa, multiplica, não é? Fico fora com q sobre 2y0, este passando e multiplicando aqui vou ficar com 1 apenas, porque esse passou multiplicou, então menos o y também multiplica aqui, fico com y sobre raiz de r ao quadrado mais y ao quadrado, e fechou. Então esta é a fórmula que nos dá o fluxo do campo elétrico criado por uma carga sobre uma superfície circular, não é? De um certo raio r a uma distância y, que é o que nos pediam. Então essa é a resposta para esse exercício. Espero ter ajudado muito.
Partilha o vídeo, não se esqueça de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam. Deixe aí nos comentários as suas dúvidas, suas opiniões, sugestões e subscreva-se no canal no caso de ainda não ter se inscrito, e ative o sino das notificações para que receba notificações no caso de haver um novo vídeo, e até ao próximo vídeo.